Eu quero confessar para vocês uma coisa. O deputado Eduardo Cunha é o meu malvado favorito. Vocês não têm a menor dúvida a respeito disso. Isso não significa que eu esteja apoiando o Eduardo Cunha. É apenas o meu malvado favorito, né? A Dilma, por exemplo, não é a minha malvada favorita, né? É muito pelo contrário. Os malvados, nós sabemos, na sociedades civilizadas, eles acabam pagando pelos seus pecados. E o Eduardo Cunha está pagando pelos seus aí. Mas tem muita gente, eu ouvi ainda há pouco, inclusive, tem muita gente que muito antes dele já deviam estar pagando caro pelos seus pecados. A própria Dilma Rousseff já tinha que estar caçada, já tinha que estar sendo investigada, denunciada, processada, condenada e metida na cadeia. Alguém vai me dizer do outro lado assim, e o Lula? Bom, o Lula muito mais, né? Quer dizer, então, o Eduardo Cunha tem até razão quando disse o que disse há pouco no seu discurso, que tinha muito mais gente na fila antes dele, né? E a fila não andou. O Renan Calheiros, por exemplo, é um. Ele está com uma dezena de inquéritos e investigações no âmbito do Supremo Tribunal Federal e as coisas não andam, né? Poderia a Rede Globo estar fustigando o Renan Calheiros diariamente, como faz com o Eduardo Cunha, ou fustigando diariamente a Dilma, como faz com o Eduardo Cunha, mas não faz nada disso, né? Então ele foi escolhido como alvo, aí ele tem razão, foi escolhido como alvo depois que assinou ali a admissibilidade do impeachment da Dilma e presidiu aquela sessão histórica de admissão do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados. Mas, enfim, ele acaba de sair, né? Eu ouvi ainda há pouco, até na Globo News, a Cristiana Lobo, né, que é uma neopetista, uma jornalista da Globo, ela se surpreendendo porque ele se emocionou na hora ali, porque sabe que, segundo esses petistas todos aí, o Eduardo Cunha ele tem olhos assim como se fosse de gerente de banco, né? Olhos de vidro, né? E, portanto, não enxerga, aqueles olhos ficam sempre fixos ali, não, nem piscar não pisca, né? Então é um homem absolutamente frio. A Globo tenta passar a imagem de que Eduardo Cunha não é o meu malvado favorito, mas ele é um malvado implacável. É o pior dos degenerados, dos bandidos políticos que existem no Brasil. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Bom, de qualquer maneira, a renúncia do Eduardo Cunha, já, de uma certa forma, era esperada mesmo, né? Porque ele foi afastado por uma ordem, olha, na minha opinião, completamente inconstitucional. Ele foi afastado da Câmara dos Deputados. Ele foi afastado e faz 2 meses, e nesse período a Câmara dos Deputados estava na mão desse maluco aí, desse Valdir Maranhão, que aliás está sendo também investigado, e as coisas não andam ali pela Câmara, né? Nessa quarta-feira, por exemplo, o governo não conseguiu nem emplacar urgência para votar o projeto da repactuação da dívida dos estados. E claro que isso se deve fundamentalmente à falta de comando na Câmara, né? Por mais que trabalhem os líderes e vice-líderes do governo na Câmara, a presença de um presidente forte ali, como era o Eduardo Cunha, era decisiva e será cada vez mais decisiva para que o governo do Temer consiga emplacar esses projetos todos que ele precisa emplacar, né? Então, ontem acendeu assim um sinal vermelho para o próprio governo, né? Eu imagino que no decorrer da noite as conversações com o Eduardo Cunha devem ter se aprofundado enormemente para que ele renunciasse à presidência e com isso levasse de trambolhão o Valdir Maranhão e possibilitando a eleição de um novo presidente da Câmara dos Deputados, né? A próxima discussão agora, imediata, hoje, já, agora, é saber quem é que vai ser esse presidente da Câmara dos Deputados, né? Tem algumas forças que estão se colocando ali, uma do Centrão, que tem a maioria dos deputados ali, que foi que apoiou o Eduardo Cunha, inclusive, né? E por outro lado tem até, vocês vão se surpreender, mas PSDB junto com o PT ali querendo emplacar um nome que não seja do Centrão. Vai rolar mais rapidamente muita água debaixo dessa ponte aí, né? De qualquer maneira é o seguinte, um dos peões se foi aí.
o Eduardo Cunha. Né? Ele deve ter negociado imagino, com a base aliada, a saída dele da Câmara em troca da manutenção do seu mandato como deputado federal. Imagino que ele tenha negociado isso aí. Né? Nesse ponto a Globo tem razão, ele é um homem bastante frio para fazer esse tipo de negociação. Eu acho que deve ter feito, né? Esse tipo de negociação. De qualquer maneira, a saída dele é uma saída que aplaca o PT e seus aliados, né? Quer dizer, o PT e seus aliados, os comunistas do PCdoB, esse pessoal todo aí, o PSOL, estão batendo palma nesse momento, né? Tiveram uma vitória ali, né? Então, esse rei caiu, né? Agora vai cair a rainha do outro lado, né? É a lei das compensações, né? Então vai cair a Dilma, né? Caem os dois, o rei e a rainha caem, né? Então falta cair a Dilma. Eu só espero que sejam velozes agora em relação à própria Dilma, né? Porque todos os dias essas operações Lava Jato, essas novas fases, estão a demonstrar que o governo da Dilma, como o governo do Lula antes dela, foram seguramente os governos mais corruptos da história do Brasil, né? Porque todo dia alguém que pertenceu ao governo da Dilma ou ao governo do Lula, todos os dias alguém está sendo investigado, está sendo levado para a cadeia, são membros do governo dela. Na verdade, o impeachment nem está sendo examinado no Senado Federal agora em função disso aí, dessa desordem de governança que existe, que é real, mas em função de outros crimes de improbidade administrativa cometidos pela Dilma Rousseff. Mas nós todos que estamos aqui estamos sabendo muito bem que essa senhora ela pode estar em qualquer lugar, menos no governo. De preferência que estivesse na cadeia, de preferência que vá parar na cadeia, vá lá fazer companhia para o Zé Dirceu, para o Lula, para essa gente toda aí, né? E que o seu partido, o PT, seja proscrito porque se transformou numa organização criminosa, né? Então, hoje, nesse início da tarde, de quinta-feira, o que nós temos é isso aí. O rei caiu, presidente da Câmara, bom para a oposição, para o PT, para esse pessoal todo que queria isso, mas bom para o governo Temer também, porque vai permitir que venha um novo presidente e estabilize as relações no Congresso, né? E, por outro lado, agora isso tudo facilita também a queda da Dilma, né? Porque é óbvio que todo mundo agora vai estar falando, bom, já caiu o nosso malvado favorito, agora que cai essa malvada, né? A Dilma, e rapidamente. Não sei por que esperar tanto pela Olimpíada ainda, né? Tem que botar essa mulher para fora imediatamente, né? Se é a lei das compensações, caiu um de cá, caiu o outro de lá, né? Que tem que sair isso aí para que esse país comece a navegar como tem que ser, como tem que navegar, né? Que o governo Temer possa governar como tem que governar. É isso aí.